Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula sobre Python e nessa videoaula nós vamos falar sobre definição de funções. Então, funções, na verdade, em programação, não é simplesmente funções matemáticas, mas sim conjuntos de tarefas, que nós realizamos e no final pode ou não retornar algum determinado valor. Para a gente poder definir aí uma função, nós utilizamos no Python uma sintaxe def. Então, após a gente definir esse def, a gente deve colocar o nome para a nossa função. Então, eu vou criar uma função aqui chamada BomDia. E após a definição da nossa função, a gente poderá ter ou não argumentos. Então, assim, dessa forma, nós terminamos a nossa função. No entanto, eu vou acrescentar aqui um argumento. Argumento em função nada mais é do que variáveis que serão utilizadas dentro do escopo da função. Então, aqui eu estou dentro do escopo da função, Eu estou aí com a indentação, significa que a gente está dentro do escopo. E agora eu vou escrever da seguinte forma. Vou criar aqui uma outra variável chamada texto. E texto será o texto que será dado bom dia a uma determinada pessoa, ou um determinado nome. Então, eu vou colocar aqui uma função para converter esse nome em string. Aí você pode pensar, mas nome já é uma string. Sim, mas às vezes a pessoa digita um determinado valor, por exemplo, um número, e se ele digitar um número, vai chegar aqui um número, somando com uma string, isso vai gerar um erro. Então, para evitar esse erro, eu já faço a conversão. Se for uma string, ok, não há problema. No entanto, se for um número, a gente já converte isso para um string, para na hora que fazer a concatenação, isso não irá gerar um erro. Então, para garantir, a gente converte esse nome em string. A gente trata essa variável, esse argumento. E agora eu vou fazer a impressão do texto. Então, veja que a nossa função simplesmente executa um conjunto de tarefas. E agora eu posso definir a minha função. E para definir a função, a gente simplesmente seleciona a função e dá Ctrl Enter no teclado. Ou você simplesmente poderá rodar o seu código como um todo. Então ela foi definida e veja que nada aconteceu, mas ela está definida na memória do computador. Agora a gente pode utilizar essa função. Então eu posso escrever, por exemplo, bom dia e escrever o nome de uma pessoa, por exemplo, José. E agora, se a gente executar essa função, veja, imprimiu aqui para a gente, bom dia, José. Então, se a gente executar esse código, vai imprimir para a gente aqui, bom dia, José. E agora eu posso utilizar novamente essa função, agora com outro nome, por exemplo, João. Então, se eu executar esse código, está aí, imprimiu bom dia, José, depois imprimiu bom dia, João. E agora eu posso utilizar novamente, e assim, sucessivamente, a gente pode fazer uso dessa função várias vezes ao longo do nosso código. Veja que esse único bloco de código, ele é usado aqui, aqui e aqui, e sempre executando e gerando um resultado diferente de bom dia. Bom, então, vocês viram aí, que, na verdade, funções em programação necessariamente não é uma função matemática, Mas nós poderíamos ter uma função que seria uma função matemática. Então, vamos fazer um exemplo aqui de uma função matemática. Eu posso ter, então, a sintaxe def, daí eu vou criar uma função f, tá? O nome dela vai se chamar f. E a função f terá dois argumentos, x e y. E aí a gente coloca dois pontos para fechar o nosso bloco. E agora eu vou fazer essa função. A nossa função pode ter um conjunto, um bloco, o bloco de função pode ter vários argumentos. Então eu vou dividir a minha função em várias, só para vocês verem como que isso se dá. Então eu posso colocar aqui um x elevado a 3, então veja que x está definido, Está aqui, ó. Daí eu vou criar agora um f2 que vai ser igual, por exemplo, a x elevado a 2. Vou criar aqui um f3 que vai ser, por exemplo, y elevado a 2. E vou criar aqui um f4 que vai ser igual a 100. E agora eu posso criar aqui um f final, que vai ser f5, por exemplo, poderia ser um f5, que vai ser a soma f1 mais f2 mais f3 mais f4. Aí você poderia falar assim, Sarve, mas você podia ter colocado todos aqui,
e ter feito uma única linha? Poderia ter feito assim, mas eu quis fazer assim para vocês verem que eu posso criar funções e cálculos complexos e no final eu vou ter esse resultado da f5 e aí a minha função agora irá retornar um valor de f5. Tá? Então ela retorna esse valor de f5. Então agora eu vou definir a minha função. Pronto, ela está definida na memória do computador. Agora eu vou fazer o uso da minha função. Então se eu digitar, por exemplo, f1 é igual a f, agora eu vou chamar a função, né? Veja que agora eu estou chamando a função f e eu tenho que passar os argumentos. Então eu vou passar o argumento 2 e 4. Então o primeiro argumento vai valer 2, que é o x, e o segundo argumento vai valer 4, que é o y. E aí ele vai executar esse cálculo e vai me retornar o valor dessa função. Então vou executar e agora ele me deu o valor de f1 como 128. Veja, pessoal, que eu tenho um f1 dentro da função, dentro do escopo da função. Só que esse f1 ele está dentro do escopo da função. Essa variável, né, f1, ela é criada, né, ela é executada, ela é criada e ela não é... É como se ela fosse destruída após a saída do código de dentro da função. Então a função, o f1 aqui. Então o f1 equivale, que está aparecendo aqui, esse f1 aqui, ó, que está fora do escopo da função. Tá ok? Então eu posso criar um f2, e esse f2, novamente, né, é diferente desse f2 aqui. Esse f2 está definido dentro da função e esse f2 está definido fora da função. O Python já separa isso, ele não mistura as coisas, tá? Então ele vai entender que esse é um f2 e esse aqui é outro f2. E esse f2 vai ser o valor da função para x igual a 3 e y igual a 4. Então, novamente, eu posso executar e aí ele me gera o valor de f2 igual a 152. E assim a gente poderia fazer uso, né, dessas funções. E veja que, da mesma forma que eu retorno um f5, eu poderia retornar vários outros valores, ou eu poderia retornar uma lista. Então, veja, aqui eu poderia retornar, se eu quiser, o f1, o f2, o f3, por exemplo. Então, quando eu executo o código dessa forma, veja o que acontece. Ele me gera, como eu retornei, veja, f1, f2 e f3, o que ele faz? Esse f1 aqui, ó, ele vai pegar o valor do retorno, e o retorno foi o valor, né, dos três valores. Então, o retorno dos três, na verdade, é o quê? Uma tupla. Não sei se vocês se lembram de tupla, né? Tupla é definida como parêntese ou também sem nada, né? Então, na verdade, eu estou retornando aqui uma tupla. E veja, o f1 é uma tupla, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele retornou um valor que é uma tupla. Então, o f1 vale 8. Então, está aqui, ó. f1 vale 8 de dentro da função. O f2 vale 4. E o f3 vale 16. E assim sucessivamente. Então, aqui nesse caso, ele está retornando para a gente o valor de uma tupla. E eu posso retornar também, do mesmo jeito, o f2 retornou uma outra tupla. Tá ok? E eu poderia retornar, se eu quisesse, uma lista. Né? Para retornar uma lista, eu devo colocar entre colchetes. Então, se eu colocar dessa forma, se eu executar esse código, ele vai me retornar agora uma lista. Então, veja, ele me retornou 8, 4 e 16 da mesma forma. Então, vocês podem fazer ou retorno com listas ou com tuplas, né? Da mesma forma. Ok, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima aula.